Nós estamos com muita informação. O problema de termos muita informações, irmãos, existe muita informação que é verdadeira, e existe muita informação duvidosa. Mas eu quero dizer algo para vocês de extrema importância, que se tiver algum plano do governo brasileiro de se levantar contra o governo americano, é um tiro no pé. É um grande tiro no pé. E pelo previsto, né? Pelo previsto, está acontecendo uma grande, não é uma pequena, não, é uma grande interferência do governo americano nas eleições brasileiras. Ou vocês acham que não está tendo interferência? Só que a minha pergunta para vocês eu quero fazer essa pergunta, quero que vocês me respondam com sinceridade. Houve interferência do governo americano nas eleições contra o JB, contra o Bolso? Alguns chamam de Bozo. Mas o contra, sim ou não, irmãos? Veja, eu mostrei para vocês no domingo, que o Barroso pediu. O Barroso pediu ajuda. Então, veja bem, o Barroso foi 3 vezes nos Estados Unidos pedir a interferência do governo americano no Brasil. E ele confessou com a boca dele. Deixa eu colocar isso aqui para vocês. Então, veja bem, agora os Estados Unidos quer ajudar e o governo não quer, por que será? Por que será? Quer dizer, os Estados Unidos estão de mão dada, querendo mandar diplomatas para acompanhar as eleições, né? Os Estados Unidos estão querendo mandar militares e diz que está na Amazônia Azul já, o movimento ali na Amazônia Azul. E agora o governo não quer. O governo acha que não pode ter interferência. Mas por que quando era para ajudar eles? Porque quando era para ajudar eles, podia, irmãos. Por quê? Olha aí, ó. Barroso pediu apoio dos Estados Unidos quando presidiu o TSE. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal disse que pediu manifestação de apoio à democracia brasileira.
Uma declaração feita pelo ex-ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, em maio de 2025, voltou a gerar repercussão nas últimas horas após o governo brasileiro negar vistos de entrada de 2 diplomatas, aconteceu alguns dias atrás, dos Estados Unidos. Aí, veja, a gente tem aqui, ó, TV Senado. Eu estou no site do Senado, né? CSP quer que Barroso explique e fala sobre apoio dos Estados Unidos. A Comissão de Segurança Pública aprovou nesta terça-feira requerimento convidando o presidente do Supremo para esclarecer a afirmação de que teria pedido declarações dos Estados Unidos em apoio à democracia brasileira. O requerimento foi apresentado pelo senador Eduardo Girão. Ele declarou no dia 13 de maio de 2025, em evento em Nova York, ter solicitado ao governo dos Estados Unidos manifestações de apoio à democracia brasileira, enquanto era presidente do TSE. Segundo Barroso, essas manifestações foram decisivas para influenciar a postura das Forças Armadas. O ministro esteve à frente do TSE entre maio de 2020 e fevereiro de 2022. Para Girão, a fala é uma confissão que representa possível afronta aos princípios de separação dos poderes, da independência nacional e da soberania popular. Lembrando que a fala dele também foi que eleição não se ganha, eleição se toma. Então, veja bem que se o ministro do TSE foi clamar para a América ajudar a democracia brasileira, a pergunta é: por que agora os Estados Unidos não podem ajudar? Por que, meus irmãos? Agora, o que eu vou dizer aqui para vocês, eu vou dizer algo para vocês que vocês vão ouvir na mídia aí e alguns canais sérios de YouTube. Quem lembra aí que veio um secretário de Vladimir Putin? Ô, pastor André, eu vi o áudio, o vídeo, eu vou falar com o senhor, tá bom? Essa semana, me dá até sexta-feira, eu vou te ligar. Quem viu que o secretário de Putin esteve no Brasil, visitou o Exército, Marinha e Aeronáutica, um ex-agente da KGB, aquele camarada veio ao Brasil, e tem uma cartilha russa. Agora, presta atenção, quando eu vi isso daqui de uma pessoa muito séria, não sei se alguém aqui já ouviu o que eu vou falar, que dizem, eu não estou afirmando, mas dizem por aí, presta atenção, que o governo brasileiro estão investigando cidadãos americanos em brasileiro para formar falsas acusações e prendê-los e fazê-los de refém caso aconteça alguma coisa com os Estados Unidos. E alguns até falam em declaração de GLO como que se os Estados Unidos quisessem dar um golpe no Brasil. A narrativa vai ser essa. E dizem que eles estão, eu não estou afirmando aqui, tá? Que eles estão investigando alguns cidadãos americanos para prender e usá-los como reféns, caso aconteça alguma coisa com os Estados Unidos. E isso é estratégia russa. A Rússia que faz isso. Só que, na minha visão, irmãos, isso é um tiro no pé e eu vou explicar. Vladimir Putin é aliado dos Estados Unidos. Vai que o camarada só veio aqui pegar as informações necessárias para passar para a CIA com aval de Vladimir Putin. Por que Vladimir Putin é, presta atenção, aliado de Trump? Porque
a Rússia era dona da Venezuela. Irmãos, os navios americanos só chegaram. A gente acompanha notícia todo dia. Tá aqui o irmão Miros vai lembrar. Você sabe quando os navios americanos vieram para o Caribe? Depois que Donald Trump se reuniu com Vladimir Putin. Eles fizeram o acordo e Vladimir Putin abriu mão da Venezuela e a Rússia deve ter ficado com alguma parte da Ucrânia nesse acordo, tá? Com certeza, porque só depois que Trump esteve com Putin é que os navios vieram para o Caribe e eles começaram a bater navios cheios de cocaína. Vocês estão entendendo? O acordo foi gigantesco. Irmãos, chegou a fazer guarda? Quem chegou a fazer a guarda de Maduro eram os mercenários russos. Então, o que eu estou falando aqui não é teoria, não. Tinha armamento, tinha soldado da Rússia e do Irã dentro da Venezuela. Outra questão, meu irmão. A esposa de Donald Trump é russa. A esposa de Donald Trump é russa. Pode ver que os dois mantêm diplomacia. E não é de hoje. A esposa de Donald Trump, ela é eslovênia. Então, veja bem, ela trabalhou como modelo na Europa e mudou para os Estados Unidos em 90. Mas ela faz parte daquela região do Mar Báltico, de países aliados à Rússia, que fazia parte do Império da União Soviética. Vocês estão entendendo, irmãos? Deus abençoe, irmão Geraldo, por se tornar membro. Meus irmãos, eu preciso de muito pouco para chegar a 1000 inscritos no Apocalipse na veia. Deixa eu ver aqui quantas pessoas eu preciso para chegar a 100 mil inscritos. Eu preciso só de 38 pessoas. 38 pessoas para chegar a 100 mil inscritos. Você podia me ajudar, né? Se você não é inscrito no Apocalipse na Veia, não é no PR Carlos Cardoso Oficial, lá a gente já está com 102 mil inscritos. Mas esse assunto que eu estou falando aqui é muito sério, irmãos, porque imagine se o governo brasileiro prender. Olha aí, irmãos, quantos faltam? Só falta 38 inscritos. É nesse canal que eu estou aqui de preto para chegarmos a 100 mil inscritos. E eu preciso da sua ajuda para chegar a 100 mil inscritos. Então, vê lá também se você está inscrito, porque tem gente que está inscrito, mas o YouTube já desinscreveu, tá? Olha lá, já aumentou, falta pouco. Não é sério esse assunto, irmãos, porque veja que o Chiquini disse que nós já estamos com a Força Delta disfarçada em solo brasileiro. Diz que já está uma movimentação. E Celso Amorim deu uma entrevista, né? Celso Amorim
ele falou da grande possibilidade de uma grande possibilidade de haver uma intervenção. E hoje o Celso Amorim falou que tirar, né, o visto daquela cena da embaixadora do Brasil em Washington e a indicação, irmão, só falta 14, me ajuda aí. Vamos bater 100 mil inscritos juntos hoje nessa live, só 14 pessoas. Você que está no Instagram me acompanhando, vai lá no canal, deixa eu pegar o canal aqui. O canal para você ir lá e se inscrever agora. Em nome de Jesus. É o Apocalipse na Veia Oficial. Deixa eu colocar aí o link no Instagram. Para a gente bater 100 mil inscritos juntos. Só falta... Vamos ver quantos já está. Olha, só falta 9 agora. Para chegarmos juntos a 100 mil inscritos, só falta 9. Deixa eu colocar o link aqui. Vamos chegar juntos, já que estamos aqui nessa batalha. Vamos se alegrar junto agora? Mande para os grupos aí que você faz parte. Se inscreva no canal do Pastor Carlos Cardoso. Vamos lá, vamos lá? 9, ainda está, ó, 9991. Falta pouco, irmãos. Pessoal do Instagram, nos ajude. Vai lá no YouTube, Pastor Carlos Cardoso, Apocalipse na Veia Oficial. E se inscreva nesse canal para batermos 100 mil inscritos. Só falta 3, irmãos. Só 3. Só falta 3, em nome de Jesus. Vamos. A próxima vez que eu virar aqui vai chegar. Glória a Jesus. Vai dar certo. Creia. Agora, vamos ver. Agora vai dar. Chegamos a 100 mil, quer ver? É forte. Olha lá! Diga a glória a Deus. Vou até beber uma água com gás. Olha que mistério. Chegamos a 100 mil inscritos. É o segundo canal, mas tem o Pastor Carlos Cardoso Oficial, que nós temos 102 mil inscritos. Naquele canal eu perdi na pandemia e Deus nos deu de novo, graças ao Donald Trump. E esse canal a gente iniciou aí do nada, né? Do zero. E eu quero me alegrar com vocês por termos chegado hoje. Vamos lá? Olha lá, 100.005 inscritos. Olha lá que coisa gloriosa. Deus abençoe a todos pelo carinho. O mistério foi grande agora, hein? Conseguimos. Deus é bom. É muito forte. Muito forte. Agora, olha só, irmãos, a fala do Celso Amorim hoje sobre a questão do embaixador, né? Que a América está mandando para o Brasil. Amorim chama de bizarra a forma como os Estados Unidos indicaram embaixador para o Brasil.
O assessor especial da presidência para assuntos internacionais classificou como bizarra a forma como os Estados Unidos conduziram a indicação do deputado federal da Flórida, Daniel Pérez, para assumir a embaixada americana. Celso Amorim falou sobre o assunto hoje durante a audiência na Comissão de Relações Exteriores da Câmara. A fala de Amorim justifica que, quando os Estados Unidos anunciaram publicamente o nome de Daniel Pérez, o país violou a diplomacia estabelecida na Convenção de Viana e que, antes do nome de Pérez ir para o Senado americano, deveria ter sido aceito pelo Brasil. O que aconteceu bizarramente nesse caso é que os Estados Unidos não seguiram a maneira de nenhuma das convenções internacionais. Primeiro, eles deram publicidade antes da concessão e, talvez mais grave, eles prosseguiram com o processo dentro do Senado americano sem ter o agramente brasileiro. Este é um comportamento totalmente contrário às regras internacionais. O assessor especial lembrou que os Estados Unidos ficaram mais de um ano sem representante no Brasil e sem embaixador aqui. Quer dizer, logo que saiu o governo Biden, a embaixadora saiu e ficou um ano e meio. Pareceu que o Brasil não tinha importância. Ficava aqui o encarregado de negócios. De repente, na proximidade das eleições, às pressas, sem nosso consentimento, quis acreditar um outro embaixador, contextualizou o assessor especial da presidência. Pérez apoia Trump e o movimento Mega. E aí vem a questão. Quer dizer, e hoje, nessa comissão da Câmara, ele falou, né, que existe uma grande possibilidade de acontecer, né? Existe um risco, tá na Sputnik. Irmãos do Instagram, vem pro YouTube. Eu esqueci de notificar o Instagram. Então, existe, eu quero colocar aqui, hoje ele deu um depoimento na Câmara dos Deputados. Então, veja bem, ele fala que o embaixador indicado por Trump precisava ter apoio do governo brasileiro e Trump já passou por cima, porque Trump não está nem aí para esse governo. A terra está estreitando, irmãos. Eu li para vocês a carta militar, né? Eu li para vocês dos reservas da Aeronáutica, Marinha e Exército Brasileiro dizendo que acabar com uma relação de mais de 200 anos com os Estados Unidos é um prejuízo enorme para o Brasil. Amém, irmão Miros? É um prejuízo enorme para a nação brasileira. E olha aí o que está na Sputnik. Celso Amorim reitera risco de intervenção militar dos Estados Unidos contra o Brasil. O assessor especial da presidência alertou nesta quarta-feira que a designação oficial pelos Estados Unidos de colocar o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho como organizações terroristas pode abrir um pretexto para uma intervenção militar estrangeira contra o Brasil. Se quiserem um vocabulário comum comparar essas ações como uma forma de terrorismo, é uma liberdade que cada um pode ter. Agora, o terrorismo na área internacional, pela definição específica, a ONU se dedica a isso.
E é difícil se chegar a uma definição, porque há também diferenças. Disse Amorim ao citar exemplos de organizações armadas na Irlanda e no mundo árabe voltadas à libertação nacional. E aí eles dizem, o que não podemos admitir é que um terceiro país utilize isso como pretexto passando por várias ações, mas chegando no cúmulo, a ação militar, disse Celso Amorim. Irmãos, existe muita coisa acontecendo, existe muita investigação, estão dizendo até na prisão do filho do presidente, na Espanha. Isso também iria levar aí muita coisa, né? Hoje, senadores se pronunciaram que o filho do Lula é citado desde o início da investigação do INSS, é que houve uma manobra para silenciar ele. E a gente está vendo aí, né, que Deus guarde o senhor André Mendonça, que deve estar pisando em ovo, porque existe muita coisa em curso. Os advogados do Vorcaro voltaram a falar com André Mendonça querendo uma nova delação, porque até agora nenhuma foi aceita. E aí você vê que tem uma movimentação gigantesca acontecendo. Gigantesca. E o Brasil, irmãos, não tem como ficar isolado do mundo e principalmente dos Estados Unidos. Irmão, se os Estados Unidos fizer o que fez com a Venezuela, nós perdemos o GPS na hora. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção como é que vai funcionar Uber, iFood, 99, avião, navio? É só os Estados Unidos desligar um botão, o Brasil perde o GPS. E não adianta mais a Rússia vai fornecer, a China vai fornecer. Quanto tempo vai levar para se restabelecer comunicação? Já começa por aí o problema. Aí os acordos comerciais. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E o Brasil é uma fonte de riqueza para os Estados Unidos. É uma fonte. E aí vem, irmãos, existe um projeto americano para a América que todos os presidentes que entraram, de direita na América Latina já assinaram o Acordo das Américas. É um escudo de proteção das Américas. No filme 1984, o mundo era dividido em três, né? Ficaria 3 continentes que iriam sempre se guerrear entre si.